Olá, pessoal. Então, nós vamos dar continuidade aqui ao nosso programa de formação econômica geral. É a nossa quinta aula remota e a terceira sobre o tema da Revolução Industrial, né? Embora as duas primeiras tenham sido sobre o período que antecede imediatamente a Revolução Industrial, né? Então, em alguma medida, também estão relacionadas essas aulas com a Revolução Industrial. E hoje a gente dá uma consolidada nesse estudo sobre a Revolução Industrial. Nas próximas aulas a gente já entra num assunto um tanto diferente, num período diferente, certo? Embora, né, a questão da inovação tecnológica, desenvolvimento tecnológico, da industrialização, né, no período posterior que a gente vai estudar, continua presente, né, mas não na forma clássica de uma revolução, da Revolução Industrial inglesa, certo? Né? Essa revolução a gente vai passar, né, por esse período nas próximas aulas. Então, essa é a última aula sobre a Revolução Inglesa, a Revolução Industrial Inglesa, certo? Pois bem, é importante nessa retomada, né, a gente discutir alguns aspectos da evolução que a gente vinha construindo. Lembrando, né, a gente está, nosso entendimento que a gente está apresentando aqui sobre a Revolução Industrial é baseado na obra do Eric Hobsbawm, A Era das Revoluções, né, e particularmente o capítulo 2 é o que nós estamos trabalhando nessas aulas, né, a terceira aula, né, que a gente está trabalhando no capítulo 2. A gente já discutiu fatores, né, que pode-se dizer contribuíram, né, ou determinaram a eclosão da Revolução Industrial na Inglaterra, naquele período, né, em particular, das últimas décadas do século XVIII, né, entrando pelas primeiras décadas do século XIX. Né? A gente estudou, sobretudo, a primeira fase, que é a fase que foi dominada pela produção da indústria do algodão, né? E como a Inglaterra, de certa forma, né, ela vai pegar, né, carona também num contexto mais amplo de expansão do comércio de tecidos de algodão, né, um comércio que já existia, como a gente falou nas últimas aulas, né, os tecidos de algodão eram produzidos principalmente pela Índia, e mas a Grã-Bretanha fazia essa intermediação comercial, né? E levava, inclusive, esses produtos principalmente para a África, que na Europa né, nem se tinha o hábito de consumir tecidos de algodão como se tinha na África, né? Onde os ingleses também encontravam a mão de obra escrava que iria produzir o algodão nas colônias, né? Especialmente no sul dos Estados Unidos, né? Embora, né, outras áreas também, né, o próprio nosso estado, o Ceará, também foi, sobretudo a partir da Guerra da Secessão, também foi cenário, né, e também ali já dentro de outras relações, né, relações mais servis, eu diria, né, com a característica mais servil, mas enfim, também se produziu o algodão no Ceará, né? É importante que se diga, certo? Mas é isso, né? Então existia esse mercado, né? E a Inglaterra ela vai inicialmente imitar os produtos de algodão indianos e posteriormente vai inserir transformações tecnológicas, né? E aí, obviamente, dentro de um contexto também que já existia uma indústria de produção de ferramentas, né, bastante desenvolvida, uma manufatura produtora de ferramentas no contexto do período manufatureiro, que a gente já falou aqui, né, que antecede esse período da Revolução Industrial, certo? E aí a forma de imitar os produtos indianos terminou saindo, digamos, mais, né,
algo diferente, né, e superior, né, até, né, porque terminou superando a indústria inglesa, terminou de tecido de algodão, terminou superando a indústria indiana, que precisou se transformar também, obviamente, que também não ficou estagnada frente, mas no primeiro momento, né, a indústria inglesa demonstrou uma imensa superioridade, certo? Com as transformações que ocorreram na Inglaterra, né? A partir daquele período. Né? E aí é importante situar agora, para essa aula, como que a gente chega numa segunda etapa da Revolução Industrial, que seria a fase da produção da indústria de bens de capital, certo? Então, que dentro de um processo de industrialização, quando a gente pensa no processo de industrialização, a gente pensa, sobretudo, né, a partir da Revolução Industrial Inglesa, especialmente, a gente pensa em um processo de mecanização, né? E aí a gente precisa se perguntar quem vai produzir as máquinas, né? Quem vai produzir os bens de capital, que a gente está falando aqui, certo? Os bens de capital, os bens, né, justamente os equipamentos, as máquinas que vão ser utilizadas para a produção de tecidos, né, e posteriormente de outros produtos, certo? Então, esse é o objetivo dessa nossa aula, compreender como que dentro do contexto da Revolução Industrial surge, né, e se desenvolve uma indústria produtora de máquinas, de equipamentos, enfim, de bens de capital, certo? Então, é importante resgatar das últimas aulas que a Revolução Industrial também atravessava períodos de crise, né? Períodos de crise, sobretudo a partir, a gente viu, né, o Hobsbawm, ele estabelece ali uma periodização, né, década de 1825, 26, 1836, né, e por aí vai, né, sobretudo até a década de 40, né, 1847 aproximadamente, certo? A gente tem uma nova crise, e aí a característica dessa crise tinha relação com o processo da própria Revolução Industrial, por um lado, né? Porque na medida em que a Revolução Industrial avançava, as inovações tecnológicas fazia com que aumentasse muito a quantidade de produtos industriais e num contexto de concorrência e barateando ao mesmo tempo, né? Porque as inovações facilitavam a produção dos tecidos, né? Em particular do produto industrial em última instância, certo? E isso terminava com a concorrência, esses ganhos de produtividade terminavam sendo repassados para o preço, e o preço do produto industrial ele cai, né? Ele cai, especialmente quando comparado com o preço dos insumos. É essa relação que a gente precisa observar, porque isso vai influenciar na margem de lucro. E a margem de lucro vai ser um determinante aí do crescimento econômico. Então, para a gente entender por que a economia de tempos em tempos entrava em crise, né, a gente olha para a taxa, o que estava acontecendo com a taxa de lucro, certo? E os economistas clássicos é que fizeram isso à época, né, analisando cotidianamente essa evolução, certo? Então, o que vai se observar, né? Justamente isso, que o preço dos produtos industriais ele caía mais do que o preço dos produtos agrícolas, né? O preço dos produtos agrícolas tinha dificuldade de cair, certo? Seja por barreiras, é importante lembrar também que existiam barreiras alfandegárias, certo? As leis dos cereais, que a gente fez referência a elas no momento, a partir de 1815, com o fim das guerras napoleônicas, a Inglaterra se viu na possibilidade de importar grãos, né, alimentos de outros países, e isso, né, um alimento mais barato, inclusive matérias-primas também, né, mais barato, e isso poderia, né, favorecer a indústria, porque iria ter o trabalhador não ia pressionar tanto por salário, porque o alimento estaria mais barato e a base do consumo do trabalhador
era especialmente nesse período, né, o alimento, o trigo em particular, certo? Então, se esse trigo pudesse chegar, se esse alimento, essa matéria-prima pudesse chegar na Inglaterra mais barato, o industrial seria favorecido, porque ele teria um custo menor com salário e um custo menor com matéria-prima. Certo? O problema é que havia uma articulação política entre os proprietários de terra e os agricultores ingleses, né, e que terminaram elevando o preço dessas matérias-primas e desses alimentos artificialmente, através de uma legislação, que foi a Lei dos Cereais. Então, por isso, essa disputa que ocorria dentro do parlamento inglês entre os industriais e os, sobretudo a partir de 1815 até 1846, quando essa Lei dos Cereais vai ser abolida, né? Porque vai se reconhecer que ela prejudicava o lucro dos industriais, certo? Então, vocês veem que até esse período, 1846 é o período que o Hobsbawm sugere que é ali um período de crise, né? E que dessa crise que vai se realizar, né, no processo da Revolução Industrial, sobretudo nessa fase da Revolução Industrial, né, porque a gente viu que a Revolução Industrial começou lá atrás. Então, no começo, ela estava no auge, digamos, né? 1780, 1790, entrando pelo século XIX, certo? Mas quando chega por volta de 1825, ela começa a dar esses sinais de crise, de enfraquecimento. E aí as contradições que a gente está chamando a atenção aqui são dessa ordem, porque é um processo de urbanização muito rápido, o que representa a Revolução Industrial, né? Muita gente sai do campo, então você tem além desse processo político que a gente se referiu aí, essa disputa, né, a partir de 1815, certo? E que vai contribuir para elevar o preço dos alimentos, como a gente já falou, e das matérias-primas, por conta da tarifa, né, da lei dos cereais. Você também tem um processo, não mais político, mas um processo econômico, isso foi descrito pelo Davi Ricardo, de utilização de novas terras, porque você está demandando mais alimentos, você está demandando mais matéria-prima. Então, uma das reações, além de querer importar alimentos e matérias-primas, como a Inglaterra de fato fez, né, é produzir, utilizar ao máximo as terras existentes, né, essa coisa toda, certo? O problema é que o Davi Ricardo observava, é óbvio que o ser humano ele ocupa primeiro as terras mais férteis, né? Porque ele não vai, se ele tem uma terra mais fértil e mais próximo de onde ele vai consumir o produto, ele prefere utilizar essa que está mais próxima e que está mais fértil, certo? Só quando ele necessita de novas terras é que ele tende a incorporar as terras menos férteis, né? O Davi Ricardo é quem vai descrever esse processo. E aí ele diz, então essas terras menos férteis vão produzir proporcionalmente menos alimento, proporcionalmente à quantidade de trabalho despendido, né? Menos alimento, certo? O que significa isso em última instância? Uma elevação no custo dos alimentos. Para produzir a mesma quantidade de alimento, eu vou precisar de mais trabalho, certo? E aí esse mais trabalho vai representar um aumento, em última instância, no valor, né, dos alimentos, no preço dos alimentos, né? E não tem essa coisa, né? Enfim, certo? Não vou entrar numa discussão aqui de valor mais aprofundada, porque a gente não teria um espaço aqui, certo? Mas vamos considerar aí o preço de mercado em última instância, né? Dos alimentos tende a se elevar em relação ao preço do produto industrial. E aí é isso que a gente falou também, certo? O industrial ele vai sofrer com o aumento do preço dos alimentos e das matérias-primas por dois fatores, seja por esse fator econômico, da necessidade de utilizar novas terras e essas terras são menos férteis, seja por esse contexto político das leis dos cereais, certo? Então esse é o contexto. Como que o industrial vai reagir em relação a isso? Certo? Se o lucro dele está diminuindo, tudo bem, ele vai buscar uma abertura política, certo? Mas mesmo ele abolindo a lei dos cereais, esse outro problema econômico não está resolvido. Então ele precisa de mais liberdade comercial, por um lado, e os industriais vão ser os defensores do liberalismo naquele contexto, né? Do liberalismo econômico, do livre mercado, né?
Enfim, mas por outro lado, eles têm ainda um problema econômico para resolver, certo? E isso vai precisar de, segundo o Ricardo, ele já aponta para isso, inovações tecnológicas, né? Então a maquinaria pode vir a ser aplicada também no campo da agricultura, tá? E a primeira maquinaria, quando a gente pensa em maquinaria aplicada à agricultura, a gente lembra dessa maquinaria que foi implementada principalmente a partir do século XX, né? As colheitadeiras, né, e tal, sistemas de irrigação, essa coisa toda, né? Mas, nesse período, a maquinaria que foi utilizada e que tem a ver com o período que a gente vai estudar agora, que é a indústria de bens de capital, certo? E foi responsável pelo barateamento dos alimentos naquele contexto e favoreceu um ciclo de elevado crescimento econômico que vai ocorrer a partir da década de 50, principalmente. Se a gente observar na história econômica, o período que vai do final da década de 40, né, início dos 50, passando para a década de 50, até 1876, é considerado uma era de ouro do desenvolvimento do capitalismo. Certo? A gente não vai estudar mais a fundo esse período, mas estou sinalizando que isso aí estaria no livro A Era do Capital, do Hobsbawm. Certo? A gente vai estudar, o próximo capítulo que a gente vai estudar, porque eu já estou sinalizando para vocês o que a gente vai encontrar nesse período que a gente vai precisar dar um salto. Certo? Por quê? Para que a gente chegue, tenha tempo, a gente tem uma limitação de tempo no curso, e aí a ideia é que a gente não estude tão a fundo esse período entre 1850 e 1876, mas já descrevendo para vocês que foi um período de elevado crescimento, né? E a gente vai encontrar os motivos, inclusive, desse elevado crescimento, certo? E que tem a ver com a utilização de máquinas na agricultura, barateando o preço dos alimentos, já adianto isso para vocês, certo? Mas a gente vai precisar se concentrar num período posterior. Então, nós vamos entrar, né, no próximo capítulo, que a gente vai estudar, nas próximas aulas, já no período de 1876, 75, 76, até a eclosão da Primeira Guerra Mundial em 1914, certo? Que o Hobsbawm considera a Era dos Impérios. Então, a gente vai estudar esse período da Era dos Impérios nas próximas aulas, provavelmente as próximas 2 aulas, e depois a gente vai para o período já do pós Segunda Guerra Mundial, certo? Deve ter alguma coisa aí de algum vídeo para debater a questão da crise de 29, certo? Provavelmente, algum vídeo, porque a gente está nesse contexto de aula remota, né? Talvez algum exercício, algum trabalho nesse sentido, né? E depois a gente vai para o período da retomada do crescimento, a partir do pós-Segunda Guerra Mundial, e os anos de crise que vão suceder esse período de elevado crescimento. Então, vai ser interessante também o nosso estudo, porque a partir de determinado momento a gente vai conseguir perceber que existe um comportamento cíclico da economia. Esse comportamento cíclico que a gente só consegue perceber quando a gente se afasta um pouco da história, certo? A gente vai perceber, por exemplo, que o período inicial da Revolução Industrial é um período de elevado crescimento. A partir de 1825, esses 25 anos aproximadamente, né? Nada é muito exato aqui na história, certo? Até a década até 50 aproximadamente é um período recessivo. De 50 a 76 é um período de crescimento. De 76 a 90 e poucos, né? É um período de recessão, né? A gente vai estudar isso aí, né? E como essa recessão foi superada até a primeira, o primeiro quarto, né? E acompanhada aí pela Primeira Guerra Mundial. E como que depois da Primeira Guerra Mundial tem um período de recessão, e Segunda Guerra Mundial um período de crescimento, depois um período Ou seja, esse comportamento cíclico é o que a gente vai ter a oportunidade também de observar nesse curso, certo? Então, mas o que eu quero chamar a atenção aqui para a gente retomar o nosso slide, tá? Né? Seguir aqui no percurso do segundo capítulo do Hobsbawm, certo? É esse momento de eclosão
dessa segunda fase, podemos dizer assim, da Revolução Industrial, que vai ser a fase do desenvolvimento da indústria de bens de capital. Certo? Então, quero chamar a atenção porque qual foi o contexto e a necessidade que foi criada para a existência da indústria de bens de capital. Né? E aí, obviamente, se você tem um contexto em que os salários estão se elevando, né? Você tem e as matérias-primas, né? Você tem ali a possibilidade de reduzir esse custo, porque na medida em que esse custo se eleva, você está numa situação de concorrência. Gostaria, né? É bom lembrar, né? Relativa à concorrência, é um período mais concorrencial, talvez, da história do capitalismo, certo? Então, uma redução de custo, certo? Ou um aumento de custo, o empresário não tem como repassar isso para a sua margem de lucro, aumentando o preço, enfim. Né? Mais claramente, tá? Se o custo está aumentando, não tem como o empresário simplesmente elevar o seu preço, certo? Aumentando a sua margem de lucro. Ele não tem essa opção, porque ele é um tomador de preços. Isso é um princípio, inclusive, de um mercado concorrencial, certo? Então o preço está dado. Se o custo aumentar, vai entrar na margem de lucro dele. É por isso que o lucro estava diminuindo. E é isso que estava gerando diminuição de crescimento. Porque toda vez que o lucro diminui, os empresários se inibem em termos do seu investimento e a economia deixa de crescer. Então eram esses os problemas que a economia capitalista e a Revolução Industrial estavam enfrentando, certo? Estava enfrentando nessa sua primeira fase. Eu diria na segunda metade da primeira fase, porque na primeira metade da primeira fase eu diria que foi um período de elevado crescimento econômico, né? De desenvolvimento mais pleno da indústria do algodão, e que depois a indústria do algodão vai encontrar essas contradições, certo? E como elas vão ser resolvidas? De um lado, eliminando a lei dos cereais, tudo bem, né? Mas o Hobsbawm até nos deu uma informação que os preços nem caíram tanto quando se eliminou a lei dos cereais, certo? Porque o Ricardo também via outra possibilidade, né, que era a mecanização da agricultura, a gente já falou disso. E não apenas da agricultura. A mecanização também foi necessária na indústria, uma mecanização adicional para diminuir a quantidade de trabalhadores e aí diminuir o custo com o salário. Se os salários estavam aumentando, era importante também reduzir a quantidade de trabalhadores. Então, você está numa fase, tirando aquele movimento político de eliminar a lei dos cereais, você está numa fase onde o capitalismo ele está necessitando, para elevar a sua taxa de lucro, né, de inserir máquinas no processo produtivo, seja na indústria, seja na agricultura. Tá? Então, existe uma pressão por mecanização nesse contexto. Uma pressão por mecanização. Portanto, a pressão pela criação de um segmento produtor de máquinas. Existe demanda, certo? Existe demanda. A questão é que é caro. Vocês vão ver. É caro produzir máquinas. É mais caro produzir máquina do que produzir algodão. Então, aquele empresário que teve um custo relativamente baixo na aquisição das máquinas para produzir tecido, certo? É mais caro produzir máquinas. Tá? Então, para que a Revolução Industrial pudesse se manter, continuar progredindo, crescendo, né? Se ampliando, ela precisava viabilizar, tornar viável a produção de máquinas, certo? Para que esse processo de substituição de trabalhadores por máquinas pudesse se realizar na agricultura, inclusive para baratear o preço dos alimentos, né? E na indústria, para diminuir a demanda por trabalhadores, que também é outra forma de diminuir o salário dos trabalhadores, certo? Então a maquinaria ela era essencial nesse contexto. Tá? A questão é como viabilizá-la, porque o custo é alto, mas que o sistema tinha essa necessidade, a demanda existia, só que o preço ainda era muito elevado.
certo? Para se fazer investimento nesses setores. E a gente vai ver, então, como que essas dificuldades vão ser superadas, certo? Pois bem, é o que o Hobsbawm está dizendo aqui para a gente, né? A gente chegou na conclusão que ele chegou, né? Agora podemos retomar, portanto, o texto dele. A indústria estava, assim, sob uma enorme pressão para que se mecanizasse. Isto é, baixasse os custos através da diminuição da mão de obra, certo? E baixasse os custos também dos produtos agrícolas, que era outra forma também de diminuição dos custos com mão de obra. Né? Você diminui os custos com mão de obra, seja diminuindo mão de obra na sua firma, seja diminuindo o salário, né? Que você paga para o trabalhador. Mas essa diminuição do salário tem um limite fisiológico, lembrando, certo? Isso é importante, porque quando a gente pensa na dinâmica do capitalismo, certo? Os salários estão muito altos e tal, mas como diminuir salários? Né? Não tem. Isso do ponto de vista do capitalista, obviamente. Se você olhar do ponto de vista do trabalhador, a lógica não vai ser só de diminuir salário, ele quer melhorar o padrão de vida dele. E aí vai ter essa discussão também na sociedade, a gente não pode negar isso. Né? Mas do ponto de vista do capitalista, e o Davi Ricardo ele estava com um olhar muito atento, né? Uma visão muito a partir do ponto de vista do capitalista, né? Ele era um capitalista, né? Da bolsa e tudo mais, certo? Mas, enfim, o debate é mais amplo, certo? Mas a gente está querendo trazer aqui como que o capitalismo resolveu as suas questões, né? E você tinha um contexto também revolucionário aí nessa época de crise, né? A crise também era ruim também nesse sentido, né? Porque piorava ainda mais a situação dos trabalhadores, né? Piorava ainda mais com o desemprego, né? Com as falências das firmas e tudo mais, certo? E aí isso gerava uma efervescência política também, certo? E aí, digamos assim, então quando o capitalismo vai encontrar uma solução, mas é bom que se diga que essa solução também vai ser encontrada de maneira relativamente compartilhada com os trabalhadores, que vão obter também nesse período leis trabalhistas, elas foram criadas a partir da década de 30 e 40, né, do século XIX, e foram criadas na Inglaterra, né, e também a ampliação da democracia. Né, a democracia, o voto se tornou o voto universal. Na época do Davi Ricardo, por exemplo, o voto ainda era comprado. As cadeiras no parlamento eram compradas, certo? Algumas delas, pelo menos, né? E os condados podres chamados, certo? E nesse período, então, a partir dos anos 40, você tem um processo de aumento dos lucros, mas você também tem uma negociação, né, digamos assim, um acordo que se materializa nas leis trabalhistas e na universalização do sufrágio. Né? O sufrágio se torna universal, e aí tem uma luta particular também das mulheres, né? E aí eu citei até na última aula o filme As Sufragistas, porque retrata esse período, o trabalho, inclusive, nas fábricas e tudo mais. Certo? Pois bem, vamos adiante. Né? Então, ele precisava, a indústria precisava, para aumentar o lucro, precisava dessa mecanização, certo? Que racionalizasse, aumentasse a produção e as vendas, compensando com uma massa de pequenos lucros por unidade a queda nas margens, certo? É isso, o contexto é de queda na margem de lucro. Tá? Então, era uma forma de a indústria compensar essa queda, era diminuindo o custo, né? Diminuindo o custo. Essa consideração leva-nos, então, à fase seguinte do desenvolvimento industrial. É isso que a gente está chamando a atenção aqui, que existe uma segunda fase na Revolução Industrial, que é a fase da construção da indústria básica de bens de capital. Certo? A indústria precisava de bens de capital, ela precisava de máquinas para elevar o lucro. Certo? E aí ela precisava dessa indústria de bens de capital e como que ela foi, então, como que ela se viabilizou. Certo? Vamos à frente, então, com essa questão. Como que a indústria de bens de capital se viabilizou?
ele começa chamando a atenção para essa evidência que a gente já colocou aqui, né, de que nenhuma economia industrial pode se desenvolver além de um certo ponto, se não possui uma adequada capacidade de bem de capital, certo? Então, isso era um limite. Se não tivesse uma indústria que produzisse máquinas, a Revolução Industrial teria ficado pelo caminho. Não teria sido o que foi, de fato, né? Uma revolução que alterou a composição do capital, né? Inseriu máquinas, não apenas na indústria têxtil, mas inclusive se expandiu para outras diversas áreas, certo? Porque não era possível que ela tivesse ficado só no âmbito da indústria têxtil, né? E não, ela se propagou, essa lógica de substituir trabalhador por máquina, né? Ela de revolucionar a tecnologia e tal, né? De mecanizar a produção, ela se espraiou, podemos dizer assim, né? Para outros segmentos da economia. E isso não teria sido possível sem uma indústria que produzisse as máquinas, tá? Então, ao mesmo tempo, num período inicial, não existe ainda um mercado suficientemente vasto para pesados equipamentos de ferro ou ligas de aço. As máquinas, elas vão ser construídas, né, com ferro, né, com aço, certo? Então, mas enquanto não existia uma indústria que produzia máquinas, não existia também uma indústria que produzia ferro e aço em larga proporção. Portanto, a um preço, né, mais viável. Então, era uma série de dificuldades que você tinha na cadeia produtiva. É isso que ele está chamando a atenção aqui. E como que esses obstáculos foram superados. Tá? Então, essa demanda por ferro e aço, por equipamentos de ferro e aço também, só passa a existir no custo de uma revolução industrial. Até então, você só tinha uma indústria de tecido de algodão que demandava máquinas, mas ela já tinha, inclusive, encontrado uma produção de máquinas numa indústria manufatureira, né, que não é dessa indústria de máquinas que a gente está falando. A gente está falando de uma indústria moderna de máquinas, né, onde máquinas produzem máquinas também, certo? É isso que a gente está falando, né? Pois bem, mas isso exigia altíssimos investimentos, até mesmo metalúrgicas bem modestas, em comparação com enormes engenhos de algodão. Então, aqueles engenhos que produziam tecido de algodão, a gente viu que o custo não era tão alto. Aquelas máquinas eram máquinas que tinham um custo relativamente baixo, certo? Já as metalúrgicas capazes de produzir máquinas, certo? Elas tinham um custo muito elevado, certo? E aí ele chega a dizer, são antes especuladores, aventureiros e sonhadores do que verdadeiros homens de negócio. As pessoas que investem nesse, certo? Nesse tipo de indústria, tá? Inclusive, em algum momento, eu cito a figura do Barão de Mauá, posteriormente Visconde de Mauá, né? O Irineu Evangelista, que vai ser um visionário, pode-se dizer, da industrialização brasileira. Ainda no período do Império, tem um filme que fala sobre ele, eu sugiro, né, que assistam, chama Mauá, o Imperador e o Rei, certo? O rei porque ele se tornou a pessoa mais rica do Brasil, e aí ele chegou a rivalizar com o imperador Dom Pedro II, né, porque inclusive a política que ele defendia é muito inspirada nos pensadores clássicos. Ele chegou a ler, no filme mostra isso, ele lendo, trabalhou para um inglês, e o inglês apresentou para ele, um inglês que trabalhava no Brasil, foi funcionário dessa companhia inglesa, e ele teve contato com os clássicos, né? Adam Smith, Ricardo, e nesse contexto ele viu a importância da industrialização, certo? E ele foi um visionário aqui também no Brasil, e foi à falência também várias vezes, porque ele fazia investimentos em ferrovias. As primeiras ferrovias do Brasil foram construídas por ele, né? E aí é preciso contextualizar também a dificuldade de se investir numa ferrovia, num contexto que você ainda um investimento muito alto, que você ainda não tem uma demanda mais elevada, certo? Mas
digamos, um investimento que vai possibilitar posteriormente o transporte de matérias-primas, né? E aí isso vai ser fundamental para o desenvolvimento do próprio sistema, né? Enfim, só para fazer um paralelo aí com a nossa história, certo? Depois, mais nos slides mais adiante, eu cito especificamente esse filme e rivalizava, quero chamar a atenção para isso, né? Rivalizava com a posição do imperador, porque a posição do imperador muitas vezes expressava uma postura colonial, né? O Brasil era uma colônia, então a lógica econômica não era a lógica, por exemplo, da industrialização, né? Era a lógica de produzir produtos primários e exportar para a metrópole, certo? E isso, produtos primários, se fazia com escravos, né? E já o produto industrial não se podia produzir com escravos. Então, o Mauá, uma das coisas que ele vai fazer, além de investir em ferrovias, é não trabalhar com o trabalho escravo, mesmo num período de escravidão no Brasil. Ele é um pioneiro na utilização de trabalho assalariado, certo? Mas também nesse contexto de que uma coisa é produzir cana de açúcar e açúcar, né, com escravos, outra coisa é produzir tecido, né, com escravos, né? Não se tem notícia na história de escravos servindo, digamos assim, ou trabalhando na indústria, né? Na indústria moderna, que eu me refiro, certo? Então, tem essa imposição, digamos assim, econômica, e não apenas de justiça social. Pode até ser que o Irineu, evangelista, ele tivesse imbuído também de algum sentimento de justiça, não estou negando isso, né? Mas também existia ali um sentimento econômico, né? Mas, enfim. E aí, como que essa indústria de bens de capital vai se viabilizar? Essa é a nossa questão. Não vamos perder de vista a nossa questão, certo? Que é a questão do Hobsbawm, na verdade. Em 1880, então, a Grã-Bretanha deve ter produzido perto de 10 milhões de toneladas de carvão, certo? 1800, 1800, eu falei? 1800 é o período que a Revolução Industrial já está em curso. A gente viu que o carvão ele já era utilizado até para fins domésticos na Inglaterra, mas que com a Revolução Industrial, que vai desenvolver a máquina a vapor, o carvão passa a ser utilizado na produção do vapor, porque você precisa esquentar a água para produzir o vapor, né? E movimentar ali e tal o motor, né? Criar o movimento ali, certo? A partir da queima do carvão mineral, certo? E aí é extraído em minas, né? E a Grã-Bretanha, então, produziu em 1800, só para a gente ter noção, 90% da produção mundial de carvão. Era uma fonte de energia, né, que foi símbolo da Revolução Industrial, né? Também aquela imagem das cidades industriais cobertas de fumaça, que é resultado da queima do carvão, né? Carvão que, trazendo aqui mais para perto de nós, foi proibida esse tipo de energia em 1950, em Londres, por exemplo. 1950. E aí eu queria chamar a atenção para vocês que hoje, no Porto do Pecém, se produz nas termoelétricas, certo? Que é energia a vapor, tá? Com carvão mineral, certo? Então, para a gente ter noção também que tipo de tecnologia que a gente está utilizando no nosso estado. Tecnologia, produção de energia à base de carvão mineral, é uma fonte de energia que foi desenvolvida antigamente, como pode-se dizer, muito antigamente, né? E ela é típica da Revolução Industrial e foi superada, tá? Hoje em dia se produz energia limpa, certo? Essa é a atualidade da produção de energia no mundo, é a conversão para energias cada vez mais limpas, certo? Enfim,
É um dado que é importante colocar aqui para a gente, né? Porque a história e a história econômica, ela deve nos auxiliar a compreender o presente, certo? Ela deve nos auxiliar a compreender o presente. Então, é preciso traçar um paralelo entre a situação presente, né, e a situação passada. Então, dizer que hoje no Ceará se produz energia com base em carvão mineral é dizer que nós estamos ainda no tempo da Revolução Industrial Inglesa. Certo? E nós não chegamos, em termos de Inglaterra, né, nós não chegamos nem em 1950. Porque em 1950 foi abolido na Inglaterra a utilização de carvão mineral. Certo? Pelo menos na região de Londres, né? A informação que o Hobsbawm dá, certo? Pois bem, vamos adiante então no nosso debate. Essa imensa indústria de carvão, e aí é interessante isso, era grande o bastante para estimular a invenção básica que iria transformar as indústrias de bem de capital, ou seja, a ferrovia. Está aqui o segredo, pessoal. A indústria de máquinas, a indústria de bem de capital, ela vai surgir a partir da indústria de ferrovias. Certo? Porque as ferrovias vão criar, inclusive, a demanda para o ferro e para o aço. Vão aumentar a produção de ferro e aço, as ferrovias, né? E com isso você vai ter uma oferta regular de ferro e aço, né? E o desenvolvimento de uma indústria de máquinas, que para se tornar a máquina locomotiva para a máquina industrial, né? É um passo ali pequeno. As condições estão dadas, certo? As condições estão colocadas. Tá? Então, é a indústria do carvão que gera a necessidade de desenvolver a ferrovia. Essa ferrovia, por quê? Porque você vai buscar o carvão lá dentro da mina, num trenzinho, que no começo é empurrado à mão, um mecanismo, algum tipo de mecanismo manual, mas que depois é acoplado a ele um motor a vapor. Então você precisa de carvão para movimentar esse motor a vapor, e aí um carrinho em cima de um trilho impulsionado por um motor a vapor é o quê? Certo? É uma ferrovia, certo? Que vai tirar esse carvão da mina e vai levar esse carvão até o porto, para exportar, inclusive. A distribuir para as indústrias. Tá? Então você vai ter o desenvolvimento da indústria de produção de ferrovias, tá? E, portanto, a partir disso, a indústria de bem de capital. Tá? Pois as minas não só necessitavam de máquinas a vapor em grande quantidade, de grande potência, ainda tem as máquinas para as britadeiras lá, né? As máquinas para fazer o trabalho da mina mesmo, de abrir o buraco, digamos assim, né? Como também os meios de transporte eficientes para trazer grandes quantidades de carvão do fundo das minas até a superfície, especialmente para levá-lo da superfície até os pontos de embarque, né, os portos. Certo? Pois bem, a estrada de ferro era o próprio símbolo do triunfo do homem pela tecnologia. O imenso apetite das ferrovias por ferro e aço, carvão, maquinaria pesada, mão de obra e investimentos de capital propiciava justamente a demanda maciça que se fazia necessário para as indústrias de bens de capital se transformarem tão profundamente quanto a indústria algodoeira. Né? Então, foi um passo, né, do desenvolvimento da indústria das ferrovias para o desenvolvimento. Né? Você já tinha criado esse imenso apetite por ferro e aço, então você já tinha a produção de ferro e aço, você já tinha uma produção de carvão, você já tinha a produção de maquinaria pesada, né? Que e os investimentos, né, necessários para isso, que viabilizavam a criação de uma indústria de bem de capital. Nas primeiras 2 décadas das ferrovias, então as primeiras 2 décadas, certo? Começa ali por volta de 1830, certo? Na Grã-Bretanha, a produção de ferro na Grã-Bretanha subiu de 680 mil para
2.250.000 toneladas. É isso que a gente chama atenção. Em outras palavras, triplicou. A produção de carvão entre 1830 e 1850 também triplicou, de 15 milhões de toneladas para 49 milhões. Então é isso que a gente está chamando atenção aqui. Tudo isso é base, certo? São condições para o surgimento da indústria de bem de capital. Em 1855, a rentabilidade média do capital aplicado nas ferrovias britânicas era de apenas 3,7%. Certo? Por isso que ele diz, eram antes aventureiros, certo? Visionários que estavam investindo nisso, porque lucro mesmo não era um lucro tão alto. Sem dúvida, os agentes financeiros, especuladores e outros se saíram muito bem, mas não o investidor comum. Tá? Então, você vê no filme, por exemplo, do Mauá, o Imperador e o Rei, o Mauá pedindo dinheiro emprestado para os bancos, os Rothschild, se eu não estiver enganado, né? Essas famílias, né? Responsáveis estão montados, né, que são proprietários do capital bancário, né, posteriormente capital financeiro, né? Então, o filme também mostra que quem mais ganhou nesse período foram esses agentes financeiros, mais do que figuras como o Mauá, que era o investidor, fazia o investimento mesmo na ponta, né, o investimento na ferrovia. Fato fundamental na Grã-Bretanha, nas primeiras 2 gerações da Revolução Industrial, foi que as classes ricas acumulavam renda tão rapidamente e em tão grandes quantidades que excediam todas as possibilidades disponíveis de gasto e investimento. Tinha isso também, certo? Você tinha um acúmulo de capital tão expressivo nas primeiras fases, na primeira fase, pode-se dizer, da Revolução Industrial, que era dinheiro demais. Né? Então, fazer investimento também a fundo perdido não é um custo tão elevado quanto se tem dinheiro demais. E aí, nesse caso, talvez a figura do Mauá não seja o melhor exemplo, porque era um investidor comum, mas um investidor comum brasileiro. Certo? É diferente do investidor comum inglês, que tinha ganhado muito dinheiro na indústria, né, de algodão e que tinha muito dinheiro sobrando para fazer investimento a fundo perdido. O Mauá era mais visionário do que propriamente um grande proprietário. Né? Tanto é que ele veio de baixo, né, e conhecia do movimento do mercado e fez, né, intervenções que permitiram a ele enriquecer. Certo? Mas vamos lá. Era, portanto, uma conjuntura feliz, pois de imediato as ferrovias resolveram virtualmente todos os problemas do crescimento econômico. Resolveram nesse sentido, porque criaram também uma indústria de bem de capital, e aí você pôde revolucionar tanto a indústria quanto a agricultura, certo? Se bem que essas máquinas propriamente agrícolas, isso vai vir depois, volto a dizer, no começo do século XX. O tipo de maquinaria que vai ser inserido nesse momento na agricultura vão ser as próprias ferrovias e os navios a vapor, certo? E os navios a vapor. E o Hobsbawm vai dizer isso posteriormente, né? Porque ele vai dizer, inclusive em 1846, com o fim da lei dos cereais, o preço do produto agrícola nem baixou tanto. Baixou quando você expandiu a malha ferroviária para outros países. Então, você teve a possibilidade, por exemplo, de trazer trigo lá da Argentina, né, do interior da Argentina, mas o que? Em cima de uma locomotiva, né, que levava o trigo com um custo muito menor, muito, infinitamente menor, até o porto, e do porto também com um custo infinitamente menor, porque o navio a vapor ele diminui o tempo gasto na viagem excepcionalmente, certo? Até a Europa, né? Então esse produto, esse trigo produzido lá na Argentina, certo? Por exemplo, ele chega na Inglaterra a um custo muito mais baixo com o desenvolvimento das ferrovias, em particular. Então, mas não deixa de ser uma maquinaria que está sendo utilizada no contexto da agricultura, ainda que para transportar o produto agrícola, né? Porque as máquinas agrícolas propriamente ditas vão surgir mais para o final do século XIX e na passagem para o século XX mesmo, né? Aqui nesse período que a gente está falando, meados do século XIX, a grande maquinaria que vai surgir aqui, que vai auxiliar a agricultura, é a ferrovia, certo? Pois bem, então,
Nesse período, a partir da década de 50, com a entrada de alimentos mais baratos, matérias-primas mais baratas na Inglaterra, a taxa de lucro vai se elevar e vai ser um período de largo crescimento econômico até uma era de ouro, como a gente já falou aqui, da década de 1850, principalmente, até 1876, principalmente, certo? Um período como foi a era de ouro do pós-Segunda Guerra Mundial. É bom lembrar, trazendo para o nosso período mais recente, a gente também tem uma era de ouro de crescimento, que foi o período do pós-Segunda Guerra Mundial. A gente já tinha tido um período de elevado crescimento. Então, o que gera, né, é importante, o que está na base desses períodos de elevado crescimento, se não transformações tecnológicas. Né? As transformações tecnológicas que permitem reduzir custo de produção e, com isso, elevar lucro. É isso que está na origem lá da manufatura. Volto a dizer, a lógica é a mesma. Quando o comerciante ele chega à conclusão de que melhor do que ele comprar melhor do que ele comprar de um produtor e vender para um consumidor e tentar comprar o mais barato possível do produtor e vender o mais caro possível para o... Ou seja, melhor do que ele ser estritamente um intermediário comercial é ele ser um industrial, porque ele consegue aumentar o lucro dele diminuindo o custo de produção. E a diminuição de custo de produção é sempre através, no capitalismo, pelo menos, através de inovações tecnológicas. Então, daí o papel da inovação tecnológica no contexto de retomada do crescimento econômico. E aí eu chamo a atenção para isso, porque nós estamos vivendo um drama de retomada de crescimento econômico no país. E como que o capitalismo, ao longo da sua história, resolveu esse drama? Periodicamente, quando ele entrou em crise. Certo? Isso pode nos ajudar. Né? Claro que a gente não vai poder transpor exatamente da mesma forma, mas alguma coisa da história daquele período permanece válido para o período atual. Certo? Nem tudo deixou de valer. Né? A modernização, ela torna algumas coisas antiquadas, mas outras coisas continuam valendo. Então, o que dessa história ainda nos interessa saber, porque continua sendo atual? Certo? Qual o papel, perguntando, na atualidade, da produção tecnológica em termos da superação da crise atual? É uma possibilidade. E tem algum papel ainda? Certo? Ou não? É só ajuste fiscal para superar a crise? Certo? Porque o que o governo está dizendo, né? Não estou dizendo só esse governo, mas tem aí um discurso que é do FMI, que é um discurso geral, pode-se dizer, certo? Que é preciso fazer ajuste fiscal, né? Reduzir os gastos do governo para poder recuperar os investimentos no país e tudo mais, certo? Então, é só isso, tá? A tarefa que o governo tem, né? Quem vai fazer os investimentos em tecnologia? O governo tem algum papel nesse sentido? Então, precisa ir adiante. A gente está só desenrolando esse fio da Revolução Industrial, certo, pessoal? Da Revolução Industrial. É para isso que a história serve, para nos colocar questões para a atualidade, né? Nos dar inspiração para resolver os problemas da atualidade. Pois bem, o fato fundamental, então, na Grã-Bretanha, nas primeiras 2 gerações da Revolução Industrial, foi que as classes ricas acumularam renda. Bom, eu já falou sobre isso. Era uma conjuntura feliz, né? As ferrovias tinham resolvido os problemas de crescimento econômico, aumentando os lucros, obviamente, certo? Pois bem, traçar, então, o ímpeto da industrialização é somente uma parte da tarefa deste historiador. A outra é traçar a mobilização e transferência de recursos econômicos, a adaptação da economia e da sociedade necessários para manter o novo curso revolucionário. Certo? Então é isso. Na medida em que a coisa vai se desenrolando, vão surgindo tensões, né? Porque o processo vai demandando uma adaptação da economia e da sociedade. Certo? O processo de industrialização vai demandando uma adaptação da economia e da sociedade. Quer um exemplo? A adaptação da agricultura que a gente se referiu aqui.
Como que a agricultura precisou se adaptar, né? Com a produção tecnológica precisou se adaptar. São demandas que foram criadas dentro do processo de desenvolvimento da Revolução Industrial e do capitalismo em particular, obviamente. Certo? Então, para manter esse curso revolucionário, você tem que conseguir superar os obstáculos que vão se colocando. Sempre vão ter obstáculos, pessoal. A vida é feita disso, né? E a história, né? Você vai superando alguns problemas e outros problemas vão se colocando. E você precisa ter a clareza, certo? De olhar para esses problemas de maneira científica, interpretá-los e encontrar um caminho para superar. Foi isso que os economistas clássicos, por exemplo, fizeram, né? E que contribuíram. As teorias do Ricardo, por exemplo, contribuíram para eliminar a lei dos cereais. O Ricardo foi um dos grandes defensores da eliminação da lei dos cereais. Ele fez uma análise científica dos problemas, um diagnóstico. Então, é a partir dos problemas que existem que eu posso sugerir soluções, pessoal. As soluções não vêm antes da identificação dos problemas. Então, um economista precisa saber, em primeiro lugar, fazer um diagnóstico da situação existente. Qual é o diagnóstico do nosso país? Quais são os problemas que existem aqui, porque as soluções vão depender dos problemas que existem aqui. Né? Você não chega no médico falando dos problemas de outra pessoa, você chega no médico falando dos seus problemas. E o médico vai passar um remédio para os seus problemas. Certo? Então precisa primeiro ter um diagnóstico correto. Para que o médico possa passar um remédio correto, precisa ter um diagnóstico correto. Então é isso que a gente está fazendo. Né? A Revolução Industrial, ela coloca esses desafios. E aí é preciso ter um diagnóstico correto dos problemas para poder encontrar a solução para os problemas, para que o progresso se mantenha, porque senão o progresso, ele arrefece. Tá? Então, o primeiro e talvez mais crucial fator que tinha que ser mobilizado e transferido nesse contexto era a mão de obra, pois uma economia industrial significa um brusco declínio proporcional da população agrícola e um brusco aumento da população não agrícola. Isso a gente já falou, o processo de urbanização. Você precisa ter mão de obra disponível para isso. Né? A gente já falou também do papel da agricultura nesse sentido. E quase certamente um rápido aumento geral da população. O que, portanto, implica, em primeiro instante, um brusco crescimento no fornecimento de alimentos, principalmente da agricultura doméstica. Isso a gente já falou. Né? Como garantir que o processo transcorra. O vasto aumento na produção, que capacitou as atividades agrícolas britânicas na década de 1830 a fornecer 98% dos cereais consumidos por uma população 2 a 3 vezes maior que a de meados do século XVIII, foi obtido pela adoção geral de métodos descobertos no início do século XVIII. São métodos antigos ainda que foram, né, que ocorreram na agricultura, certo? Tudo isso foi obtido pela transformação social e não tecnológica. O que ele está querendo dizer com isso? É que, na verdade, foi o processo das enclosures, né? A liquidação do cultivo comunal da Idade Média, com o seu campo aberto, o seu pasto comum. Tinham áreas comuns que eram remanescentes lá da Idade Média. Essas áreas foram privatizadas, né? São chamadas enclosures, né? E aí ali vai se desenvolver uma agricultura mais comercial. Então, são transformações nas relações mais do que na técnica agrícola propriamente dita, certo? Da cultura de subsistência, né, foram liquidados, né, o pasto comum, a cultura de subsistência e as velhas atitudes não comerciais em relação à terra. Vai surgir uma agricultura comercial. Então, isso vai dar base, inicialmente, é por isso que não dá para falar que a agricultura estivesse totalmente paralisada, certo? Não dá para falar que a agricultura estivesse totalmente paralisada, certo? Mas é óbvio que a partir de determinado momento o desenvolvimento da indústria foi superior tecnologicamente ao da agricultura. Então você vai ter esse problema, né, de alguma forma, certo? Porque o desenvolvimento tecnológico da indústria foi muito superior ao da agricultura, por mais que tivesse havendo alguma transformação da agricultura também nesse período, certo? E aí, a partir de determinado momento, é que vai se colocar de maneira mais evidente
esse problema, né, não apenas dos cereais, porque ele está falando aqui de cereais, 98% produzidos na Grã-Bretanha, certo? Mas você tem o algodão também, e esse aí a maior parte era importado, certo? E aí também, né, são as matérias-primas e os cereais consumidos pela população. Tudo isso vai ser demandado pela industrialização. Pois bem, era bem mais difícil, então, recrutar. Então, além de garantir alimentos e uma população excedente do campo, era bem mais difícil recrutar ou treinar um número suficiente de trabalhadores qualificados ou tecnicamente habilitados. Então, mexer com essas máquinas não era qualquer trabalhador, certo? Que conseguia, né, operar as máquinas e mesmo fabricar essas máquinas. Você precisava de um nível de qualificação muito elevado. E aí sim, como que isso foi garantido no caso da Grã-Bretanha? Ele diz embaixo, ó, felizmente a vagarosa semi-industrialização da Grã-Bretanha, esse é período manufatureiro, que a gente já falou aqui, nos séculos anteriores a 1789, eu falei que de meados do século XVI até esse período tinha se desenvolvido uma indústria manufatureira, inclusive um setor de produção de ferramentas, que vai produzir as primeiras máquinas. Então você tinha ali um know-how que vai sendo desenvolvido nesse período. Ó, tinha produzido um reservatório bastante grande de habilidades adequadas, tanto na técnica têxtil quanto no manuseio dos metais, certo? Para produzir as máquinas, para produzir, inclusive, a indústria do carvão, que estava se desenvolvendo nesse período, que utilizava muitos metais, né? E depois as máquinas da indústria têxtil também vão ser... As primeiras são de madeira, mas logo depois vão ser máquinas também de metais. Pois bem, e aí a gente vai chegando aqui ao final da nossa aula, certo? Onde ele vai sugerir que, né, na teoria, é uma conclusão dele em torno desse período, né? Na teoria, as leis e as instituições comerciais e financeiras da Grã-Bretanha eram ridículas e destinadas antes a obstaculizar do que a ajudar o desenvolvimento econômico. As instituições, né, comerciais e financeiras, certo? O Estado, né, as instituições, certo? As normas, né? Por exemplo, a promulgação de caros decretos privados do parlamento, por isso que eu estou falando das normas, toda vez que se desejasse formar uma sociedade anônima. Então, você não podia falar, e é isso que ele quer dizer aqui nesse último slide, certo? Ele sugere que a Revolução Francesa, eu vou sair aqui um pouco do slide, porque o que ele vai falar em seguida é que a Revolução Francesa forneceu mecanismos institucionais muito mais racionais e eficientes para os propósitos. Por isso que se diz que a Revolução Francesa, ela... ele contribuiu, certo? Para a transformação política necessária, né? O Estado, a noção de Estado, certo? Foi uma noção que foi o Estado representativo, burguês, né? Racional, funcional. Ele foi desenvolvido muito mais a partir da Revolução Francesa do que propriamente, e a Inglaterra vai pegar carona, inclusive, nesses desenvolvimentos, né? Do que propriamente na Inglaterra. A Inglaterra é muito mais o berço de uma revolução econômica, né? Por mais que o Estado tenha tido um papel nesse processo, como a gente já identificou aqui, mas em muitos pontos o Estado era ineficiente, certo? Em muitos pontos o Estado era ineficiente nesse período portanto, a gente pode falar dessa primeira experiência de industrialização como uma experiência, em grande medida, e ele vai concluir o texto nesse sentido, né? Em grande medida como uma ação espontânea, né, da burguesia industrial inglesa, buscando lucros, né, e que vai operar, certo? Em alguma medida, tá, pessoal? É isso que eu quero chamar a atenção. O Estado não está completamente fora, aí, ao contrário, ele fala das condições, né, de ter um Estado, uma marinha mercante, um Estado capaz de investir em infraestrutura e tudo mais, certo? Mas
proporcionalmente, a iniciativa privada e a espontaneidade, a livre iniciativa, né, parece ter tido um papel mais forte do que a iniciativa pública e o planejamento estatal. O planejamento estatal vai ser mais presente em outras experiências, inclusive de industrialização, a começar pela experiência francesa, certo? Então, pessoal, com isso a gente encerra o nosso estudo sobre a Revolução Industrial, a clássica Revolução Industrial inglesa, certo? E nas próximas aulas, então, a gente vai seguir, né, com outras etapas, digamos assim, do desenvolvimento do capitalismo e outras etapas de revolução tecnológica também, certo? Mas não mais essa, pelo menos de maneira mais detida, essa revolução industrial clássica que se desenvolveu especialmente na Inglaterra. Ok? Então, até a